Se você trabalha com arquitetura paisagística ou arquitetura de interiores, tem uma questão muito importante. Você sabe a diferença do sonhador e do realizador? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo agora, mas antes eu preciso te pedir aquela coisa que é para você se inscrever no canal, dar o like, para que o robozinho realmente possa reconhecer que esse é um vídeo de qualidade e mandar para muito mais pessoas. Vamos nessa? Bem, a diferença entre o sonhador e o realizador é que o segundo faz acontecer. Enquanto o primeiro fica sonhando ali, aliás, tem ideias, faz projetos, mas não consegue colocá-los em prática, não consegue fazê-los sair do papel. Todo grande projeto é feito do material dos sonhos. É ali o primeiro processo, a primeira coisa é realmente o sonho. Só que o realizador sabe vender suas ideias, sabe fazer com que o cliente se entusiasme por aquele sonho, compre esse sonho e então faça com que ele realmente se torne uma realidade. O grande Domênico de Masi vai chamar isso de fantasia e concretude. Enquanto as ideias estão ali no papel, mesmo que um desenho executivo, não passa de uma fantasia. A partir do momento que esse projeto foi executado, se tornou real, ele chama isso de concretude. Olha que interessante. Eu vejo que esse é um dos grandes problemas das escolas de arquitetura no Brasil. Por quê? Porque o professor, por mais que ele se empenhe, ele não consegue fazer um duplo papel. O papel de professor e o papel de cliente ao mesmo tempo. Por quê? Porque é muito difícil você ensinar e ao mesmo tempo ter aquele comportamento do cliente, que passa não só pelo gosto, mas também pelo budget, pelo preço, pelo bolso que ele tem, pelas expectativas, né, de status que aquilo vai trazer para ele. E aqui o status não é no sentido pejorativo, não. É o status no sentido de reconhecimento, de valorização, que ele sempre espera com qualquer projeto de arquitetura, qualquer projeto de interiores e qualquer projeto de paisagismo. Fora que nem sempre é um cliente só. Quando você está tratando com uma família, não existe um que manda e o outro que obedece. Sim, você vai ter ali em geral o marido, a mulher, os filhos, o cachorro, o tio que chega com aquelas ideias maravilhosas de Miami, o primo que acabou de voltar de Dubai, enfim, vai ter que juntar tudo isso e realmente ali com o jogo de cintura fazer com que o que saia do papel consiga se segurar ali na realidade. E para isso é fundamental você ter uma bela de uma alma, um grande conceito, para que realmente esse projeto consiga atravessar todas essas turbulências que são normais nesse processo. Eu, por exemplo, costumo dizer que se de um projeto for feito 70%, eu já me contento muito, mas Abud, 70% é muito pouco. Então coloque mais, coloque coisas que você já sabe que vão ser cortadas. Então não coloque 100%, coloque 120% para que realmente eles cortem 30% e 40% e você consiga aí 80%, 90%. Olha que dica preciosa! Mas você vai propor coisas malucas que você já sabe que ele não vai fazer? Sim. Vou propor coisas que vai encantá-lo, mas eu sei que ele não vai ter aquela capacidade de absorver por vários motivos, que pode ser por um motivo de estrutura psicológica, pode ser por um motivo de gosto, pode ser um motivo até de bolso, ou seja, de preço alto que ele não está a fim de pagar. Mas Abud, eu que estou recém-formado, é muito difícil propor uma coisa muito fora da casinha. Eu concordo, as pessoas que começam ali com seus primeiros clientes, em geral, esses clientes querem coisas mais pragmáticas, coisas que geralmente não são muito grandes, como uma reforma de uma sala, de um banheiro, e realmente não dá para você fazer muita coisa quando você está limitado no seu campo de trabalho. Claro que depois, com a experiência, você vai ter condições de pegar trabalhos maiores, trabalhos mais complexos, trabalhos que cabem coisas mais ousadas, e aí
por favor, não perca a oportunidade, não desperdice oportunidades, porque isso é muito comum a gente ver em arquitetura, em paisagismo e interiores, principalmente aqui no nosso país. Por que eu estou dizendo isso? Porque um cliente que tem um projeto muito ousado, muito grande, ele não vai procurar um recém-formado, tá certo? Ele não tem problema de pagar um profissional mais experiente, que tem uma equipe já mais estruturada, porque ele quer um resultado. Ele vai ter ali, em geral, VGVs grandes. E eu estou falando aqui de projetos corporativos, estou falando aqui de projetos de loteamentos, de grandes condomínios, de novas centralidades, e aí realmente, se você não encantá-lo, trazendo coisas especiais, de uma certa forma, o novo para ele. Aliás, a gente vai fazer um vídeo especial sobre essa questão do novo, da originalidade, que isso também é muito importante para aquele cliente, porque é essa dosagem do novo que também não pode ser novíssimo, muito fora da cabeça desse cliente, que ele tem condição de absorver. E aí realmente dizer sim ao seu projeto mais ousado. Eu fico muito impressionado como esses grandes nomes sabem vender suas ideias, fazer com que o cliente embarque naquele processo e entenda que aquilo vai ser muito bom para ele. Por exemplo, o Philip Stark, aqui no Japão, quando propõe esse negócio muito maluco. Até você olhando aqui nessa foto, você fala, não, Augusto, isso não é tão maluco assim. Mas se você considerar a época que ele foi feito, se você considerar o Japão, os japoneses, né, que são bastante certinhos, muito comportados, realmente toparem fazer um negócio desse, é muito estranho. É realmente de tirar o chapéu para esse cara que consegue vender essa ideia e realizar essa ideia. Isso é que é muito importante. E aqui está a grande diferença entre ver uma foto e estar no lugar. Quando você vê uma foto, você está no conforto aí do seu escritório, da sua casa, olhando ali com a sua família, dentro da sua realidade, no caso brasileira. Mas quando você está lá, você sente o clima que é diferente, você sente as pessoas que têm comportamento muito diferentes. No caso dos japoneses, muito certinhos, né, seguidores de regras, comportados. Então, realmente, você estando lá, vendo esse elemento dentro, inserido dentro de uma cultura, faz total diferença. E ele me impressiona muito na forma como ele se coloca. Por exemplo, recentemente eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com o Philip Stark e com o Jean Nouvel. Enquanto o Jean Nouvel colocava ali a forma de projetar, muito ligada ao lugar, às pessoas, à cidade, o perfil, a paisagem, Philip Stark dizia coisas realmente muito inusitadas. Ele dizia que quando ele foi trabalhar no Japão, ele queria conhecer as pessoas. E o jeito mais interessante de conhecer as pessoas é vendo o seu lixo. Então diz que ele saía à noite, olhava ali as latas de lixo, pegando objetos, tal, levava tudo aquilo para o hotel e ficava assim inspirando nesses dejetos. Olha que maluquice! Não sei se é verdade, não sei se aí ele falou para impressionar a plateia como uma espécie de marketing, mas na verdade ele disse isso. Então a gente viu o contraste do Jean Nouvel, pegando aquela coisa mais clássica do lugar, do sol, da visão e tal, e por outro lado o Philip Stark, uau, falando do lixo, uma coisa que ninguém imaginaria. Olha que interessante. Esse outro hotel aqui que tem esse Godzilla também em cima, assim, me chama demais a atenção, porque de repente você está andando na rua, olha para cima e uau, você vê a cabeça de um monstro em cima de um prédio. E claro, esse monstro, esse objeto faz parte ali do marketing do próprio hotel, mas não deixa de ser uma surpresa, uma coisa inesperada também esse uau. O que ele está fazendo esse negócio aqui? E nesse caso, eu não sei quem sonhou, quem projetou
fazer esse monstro, mas conseguiu vender a ideia e realizar essa ideia, né, para os japoneses, que mais uma vez são comportados, certinhos, e talvez até por isso tenham comprado essa ideia maluca desse projetista. Mas a Abud, a Zaha Hadid fazia aquelas formas bastante orgânicas. Como é que ela conseguiu vender isso, realizar aquilo tudo, que tem um preço alto e que tem também toda uma energia de trabalho, né, de elaboração ali nesse processo de fazer essa coisa tão diferente? A própria Zaha Hadid conta que no início ela fazia esses projetos para concurso e em geral ela não ganhava, porque o júri entendia que aquilo era ousado demais. Em certas ocasiões depois ela começou já a ganhar esses concursos, mas em geral também ela não levava. Não levar quer dizer, ela fazia o projeto, mas ele não era executado, ele não era concretizado, ele não era realizado. Mas ela não desistiu, ela continuou insistindo, continuou fazendo. Os primeiros começaram a ser feitos, começaram a ser muito especiais, diferentes na paisagem, e com isso ela foi ganhando uma notoriedade mundial e conseguiu fazer a obra que realmente ela tem e é espetacular. Então é isso, pessoal. Para mim, a diferença entre o sonhador e o realizador é esse jogo de cintura, essa perseverança, entender que aquilo que está sendo proposto realmente vale a pena e às vezes também colocar ali alguma coisa que você já sabe que vai ser cortada, mas pelo menos não corta o projeto na carne, no osso. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Como eu gostei de ficar pensando sobre esse assunto para passar para vocês. E deixo aqui aquele nosso carinhosíssimo abraço para todos vocês.